Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite não, já vou cortar já. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui com meu amigo Renan Prata. Renan Prata, né? Uhum. Joia da casa, Prata. Coisa boa. Seja bem-vindo a Laços. E tô aqui para a gente ter um pequeno bate-papo com relação a yoga, né? Alguns questionamentos sobre como que a yoga, junto com a espiritualidade, junto com a prática do Hatha Yoga, pode favorecer os estados mentais, favorecer a vida do sujeito, melhorar o bem-estar, desenvolver conceitos egóicos, né? Trabalhar a questão do desapego. O Renan tem uma longa caminhada aí e eu acho que eu tô, sim, com um grande privilégio de contar com ele aqui na Presença na Laços, né? Então, vamos que vamos. Renan, seja bem-vindo. Obrigado. E aí, Renan, como que isso começou a sua trajetória no yoga, no Hatha Yoga? Como começou? Isso. Uma história longa, hein? É, Se for puxar, tem raiz até na infância. tá doido. Mas tudo tem suas devidas É, explicações, né? exato. Foi um momento da minha vida que eu decidi buscar um pouco mais de autoconhecimento, por conta da rotina que eu tinha na época, né? Uhum. Então foi a época que eu lia muito, passava muitas horas lendo. Isso aqui não estava tão em alta, né? Eu não tinha nem smartphone. Então, se você me encontrasse na rua num ponto de ônibus, sentado num banco de praça, eu sempre estava com um livro na mão lendo. Uhum. E dentro dessas leituras eu descobri a meditação, descobri o yoga, comecei a ler, a praticar sozinho. E nisso, numa cidade do interior do Rio, apareceu lá um mestre de yoga que eu falo que é o meu guru, porque ele me acompanha até hoje e me orienta até hoje, já desde o início da caminhada. Uhum. E ele abriu um pequeno estúdio embaixo da casa dele, numa área de subúrbio da cidade. E por intermédio de um amigo que já tinha praticado yoga, eu fui lá conhecer a prática. Não gostei, mas aí eu falei, não, vou dar outra chance, eu vou lá em outro momento. E a segunda prática que eu fiz foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque quando a gente é jovem, eu tinha ali meus 20 anos, a gente está muito naquela busca pela nossa identidade, né? A gente está querendo produzir, ser eficiente para conquistar o nosso lugar no mundo. E isso gera um estresse e uma ansiedade muito grande. E muita gente vai postergando isso ao longo da vida toda, né? Uhum. E eu estava nessa busca incessante por ser melhor, por ser alguém, e aquela grande confusão, principalmente no jovem. Uhum. E depois que eu fiz essa segunda prática, aquilo me deu uma felicidade genuína interna tão grande e ao mesmo tempo tão despreocupada de fatores externos para aquilo existir, que eu naquele momento eu falei assim, era isso que eu estava procurando. Não era assumir uma posição, um papel importante, ser reconhecido e tal. Não, era só isso. Esse lugar interno de tranquilidade, de paz, de felicidade genuína, de contentamento que eu estava buscando, eu encontrei ali na prática. Nesse dia eu fiquei muito feliz e tal, e me apaixonei pela coisa. Tanto que depois eu continuei fazendo aulas com ele. Antes de eu ir para uma aula, né, que era uma aula convencional, como as aulas que eu dou hoje, Uhum. eu praticava em casa sozinho, antes de ir para a aula. Uhum. E ali ele viu essa minha dedicação e depois de alguns meses praticando, ele falou, você pode ensinar isso para os outros se você quiser e tal. Ele viu que eu estava empenhado e realmente vai surgindo uma vantagem de você mostrar que aquele local interno de contentamento, ele existe. Uhum. Porque como é algo interno e toda a nossa busca, desde quando a gente é criança, é ensinado que é externo, é meio que você descobre um lugar assim, meio que fantástico mesmo, porque você está procurando em todo lugar e depois você descobre que aquilo tudo que você está querendo, que você nem sabia, está ali dentro. Você quer compartilhar aquilo, é natural de quando você faz uma coisa que te faz bem, Uhum. você quer levar outras pessoas para conhecerem aquilo também, né? Como Uhum. você tá lá jogando vôlei, você fica me chamando, vamos lá jogar vôlei. Porque é bom, você se sente bem fazendo aquilo.
E com o yoga foi um processo parecido. Uhum. Aí ele falou, tal, você pode ensinar e tal. E daí eu falei, tá, mas não é bem assim também, né? Aí eu fui buscar um curso de formação, aí realmente eu vi que eu queria fazer aquilo para minha vida, né? Eu queria ensinar aquilo para as pessoas. E daí foi uma trajetória de anos, assim, buscando conhecimento, estudando, sempre praticando muito e fazendo as outras coisas normais também da vida cotidiana, né? Eu não me desliguei de tudo para me dedicar ao yoga. Foi uma coisa que foi em paralelo, em alguns momentos se tornou algo principal, depois voltou a ser algo secundário, hoje já está uma coisa que é meio que principal também ali na minha vida, ali em questão profissional, de ensinar, né? Mas é uma coisa que sempre está nos bastidores da minha vida. Porque também é uma coisa eu, Renan, professor, yogi profissional, e outra coisa é a minha prática, o meu estudo sozinho. É uma coisa que ninguém sabe o que acontece, só eu mesmo que sei o que está acontecendo ali. Então é uma coisa que sempre vai estar ali nos bastidores. Hoje é uma coisa que eu não consigo viver sem. Porque eu também já pratiquei tanto, eu já estudei tanto, que aquilo já faz parte de mim. Eu já me tornei um pouco daquilo de tanto eu caminhar naquela direção, aquilo já faz parte de mim. Tanto que muitas pessoas que eu converso, igual eu estou conversando com você aqui, elas veem muita verdade nas coisas que eu falo, nos ensinamentos, elas veem uma certa diferenciação, às vezes até de outros profissionais da mesma área, por causa dessa profundidade que eu busquei. E eu até falo que isso faz parte hoje das minhas células, né? Isso está nas minhas células, está no meu corpo, está na minha mente, então é algo que não tem como eu mentir. Autêntico. É algo autêntico. Se tornou intrínseco, vamos dizer assim, à minha personalidade. Então acho que seria, se eu quisesse tirar isso da minha personalidade, eu teria que caminhar em uma outra direção e parar de alimentar isso por longos anos. E mesmo assim acho que seria difícil. Interessante. Mas aí a minha trajetória é mais ou menos isso daí. Hoje eu sou professor, né? Sou formado, continuo estudando, né? Para aprimorar minha prática, aprimorar a minha metodologia. Trabalho no estúdio aqui em Guarapari, no Dharma Yoga, e atendo alguns pacientes também online. Que bom. Feliz pela sua trajetória, né? Dá para perceber que você é uma pessoa bem dedicada no seu processo, não apenas enquanto, podemos dizer, de profissional do yoga, né? Mas precisamente como também praticante do yoga. Até porque você não tem como ser profissional sem ser praticante. Não tem como separar uma coisa da outra. É indissociável, né? Então, você está falando que o que levou você a se tornar um mestre na prática foi justamente esse sentimento de contemplação, esse sentimento de quietude dentro da sua existência, né? E, de alguma forma ou de outra, também transmitir esse conhecimento ao outro, né? Ser, de fato, se tornar um professor, né? Esses sentimentos, então, que você acabou de mencionar, foi isso que fez você ser um mestre naquilo que você faz, né? Eu não me considero um mestre ainda, né? Eu acho que eu estou caminhando para isso. Eu acho que eu já passei, da metade do caminho disso já. Sem querer me enaltecer muito, mas eu acho que eu já passei da metade do caminho. Mas uma palavra também que eu colocaria, além da quietude, é o contentamento e a lucidez. Contentamento e lucidez. E lucidez. A gente pode falar de iluminação? Ou isso é um conceito muito do budismo? Não, existe esse conceito dentro do yoga e dentro do budismo também, eles são bem semelhantes no final. Só que por vias diferentes, né? Explicações diferentes. Mas eu acho que já é um assunto já que demanda muita profundidade e complexidade para acho que a gente entrar nele agora. Interessante. Uma das coisas quando a gente fala do yoga é que existem diversas linhas, né? E uma dessas linhas é o Hatha Yoga, né? O Kriya Yoga. Hoje você é praticante ou você ensina qual tipo de yoga, né? Eu sei que para quem é praticante, todas as práticas elas o servem, né? Em um determinado momento.
Mas hoje, qual que você escolheu, assim, para poder passar? Você consegue passar todas as práticas? Como que é? Sim. Então, hoje, o que se ensina geralmente no estúdio de yoga não vai ser o Hatha Yoga. O Hatha Yoga ele é uma coisa monástica. Monástica? Isso. Então você tem que virar monge para você praticar aquilo, porque demanda muito tempo e esforço físico, mental, emocional. E também envolve certas renúncias de uma vida cotidiana de um ser humano normal, que é a renúncia da busca por fazer negócios, né, por acumular riqueza, construir patrimônio e tal. Então você vive ali com o básico para você sobreviver. Você renuncia à sua vida sexual, então você vira um celibatário. E você entra também numa instituição, que você vai passar por um processo de iniciação, que não é fácil, é um processo muito doloroso, que envolve questões físicas e tal. E você também deixa o seu nome para trás. Então, a partir daquele momento, você também recebe um outro nome, é como se você nascesse de novo. Então, o Hatha Yoga ele é um processo monástico. O estudo que eu fiz, ele foi diretamente com um monge dessa tradição. Onde esse monge, ele, com a autorização do guru dele, ele quebrou os votos de passar essa parte do conhecimento do Tantra, que é da onde está o Hatha Yoga. Então ele passa esse conhecimento do Hatha Yoga para qualquer leigo que queira aprender. Só que, obviamente, para uma pessoa que tem afazeres cotidianos, é quase, eu vou dizer, se não for impossível, completar todo o método, todo o processo do Hatha Yoga, porque demanda muito tempo. E disciplina também, né? É. Mas o principal é a questão do tempo. Por exemplo, tem certas práticas ali que elas vão talvez te exigir 8 horas, 10 horas num dia, Nossa, 10 horas. por vários dias repetitivos. Então se torna quase impossível, né? O que uma prática dessa tão extensa visa? Assim, qual a finalidade de uma prática tão extensa? Toda técnica executada no Hatha Yoga, sempre tem que entender o que eu falo muito nos meus vídeos lá. Eu tenho muitos vídeos sobre isso. O yoga é simplesmente a prática da meditação, a prática meditativa. Você sentar e meditar. Óbvio que tem uma forma correta de fazer isso. Qualquer método de yoga como o Hatha Yoga, ele visa aprimorar a meditação. Então ele quer aprimorar e potencializar a meditação. Então vamos supor, se você é um meditador, você pratica yoga. Talvez você demore 10 anos para chegar num certo nível de meditação. Se você fizer as técnicas do Hatha Yoga, talvez você demore 5. Então você avança mais rápido. Você conclui o processo final mais rápido. Eu já fiz yoga com você, né? Já fiz yoga com a Roberta. Foi onde que eu aprendi a fazer yoga, né? E existe uma frase que vocês, não sei se você reproduz essa frase, mas já vi outros professores do yoga reproduzindo, que é sentir conforto no desconforto. Então, será que é isso que você está querendo dizer, de tentar fazer 10 anos em 5, vocês fazendo meditação e Hatha Yoga, uma medida da gente tentar quebrar a nossa mente, assim, quebrar o nosso ego, tentar uma forma de desapego para a gente poder conseguir estados melhores meditativos? É só você pensar no seguinte: quando você faz uma análise de uma pessoa, ela tem a capacidade de fazer uma autoanálise sozinha. Ok? Ou não? Acho que, dependendo da situação dela... Ela é capaz de se analisar. Sim. Se ela conseguir chegar num ponto de distanciamento emocional das questões dela. O que é muito difícil, assim. Sim. Até porque nós estamos com nós o tempo todo. Mas né? não é impossível. Mas se ela tem uma analista, ela faz isso muito mais rápido. A gente faz a mesma comparação. Se você pratica só a meditação, você vai conseguir. Só que você vai encontrar muitos empecilhos pelo caminho, vai ser muito mais difícil você avançar. Vai demorar muito mais anos.
Se você pega um método que visa já potencializar aquilo, facilitar a execução daquilo, vai ser muito mais rápido. Essa questão de desconforto, no conforto, isso eu não gosto de usar muito mais, eu já usei isso, porque isso reduz a prática a uma questão muito física, a uma questão muito de desempenho, que não tem relação nenhuma com essa questão. Você fala mais de uma exterioridade e não de uma interioridade nesse momento. Como assim? Mais de uma imagem e menos dos efeitos que a prática produz. Porque senão você fica numa questão de desempenho como no esporte, por exemplo. No esporte, por exemplo, de alto desempenho, o atleta, ele, de certa forma, encontra conforto num desconforto. É isso que permite ele ter um desempenho melhor na modalidade que ele está competindo. A questão do yoga vai muito pelo viés de entendimento filosófico e pelo direcionamento da sua energia, da sua atenção, de forma correta nessa direção. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela sentar 10 minutos para meditar, ela não vai ter o mesmo resultado do que eu sentar 10 minutos para meditar. E talvez a gente possa estar sentindo o mesmo desconforto físico. Entende? Então não tem muito uma correlação com isso. A forma que eu explico melhor isso para as pessoas, que é a questão da execução técnica de uma aula comercial, como a gente estava falando, só voltando para recapitular. Então, o que a gente faz numa aula comercial de yoga, o que eu pratico também, são coisas inspiradas nesse Hatha Yoga monástico. Então, a gente não vai conseguir fazer o que eles fazem, mas a gente vai se inspirar, a gente vai beber ali para tentar se aproximar daquilo de uma forma dentro do nosso contexto, dentro das nossas condições, dentro da nossa predisposição ali que a gente quer dedicar aquilo. Então a gente vai beber daquelas técnicas, óbvio que não na mesma intensidade deles. Quem geralmente é professor, é praticante, vai beber muito mais. E quem geralmente é aluno de um estúdio comercial vai beber bem menos. Então o que é passado geralmente numa aula de yoga convencional para várias pessoas, eu diria que é uma preparação para esse Hatha Yoga. Então você prepara a pessoa para fazer técnicas mais extensas, mais avançadas, para repetir aquilo todos os dias, que não é o caso de uma pessoa que faz uma aula comercial, ela faz algumas vezes só na semana, ela não tem aquela repetição religiosa todos os dias como um praticante mais sério tem, como eu faço. Então ali ela vai beber um pouco menos ainda de uma pessoa que nem é monge, que é só um praticante mais dedicado. Então ali ela vai executar técnicas para administrar principalmente o sistema nervoso dela. Por quê? O que acontece na grande parte das pessoas é um desequilíbrio no sistema nervoso. Que é o quê? Ou a pessoa ela está muito inerte, então ela está com o sistema nervoso dela simpático totalmente desestimulado, que é o que incita ela a lutar, aquela ansiedade de se movimentar, de preocupar-se com o futuro no agora, para você agir de certa forma no agora, visando um resultado futuro, para que você possa construir algo na sua vida. Muitas pessoas elas estão nessa pendência, então elas precisam ativar esse lado do sistema delas. E a outra parte das pessoas, elas estão muito agitadas. Elas estão exageradamente nesse sistema de luta ou fuga o tempo todo. Então elas estão preocupadas o tempo todo com o futuro, elas estão preocupadas o tempo todo com o que elas estão fazendo, com o que elas vão fazer. Então elas estão nessa luta constante, às vezes em momentos que isso não precisa existir. E isso gera um desequilíbrio que impede completamente a meditação. De um lado, a pessoa que ela está super agitada com o sistema nervoso simpático super ativo, ela não vai conseguir entrar no estado de relaxamento. Ela pode até conseguir se concentrar,
mas a tensão, a concentração, ela gera uma tensão, e essa tensão ela vai cada vez aumentar mais se ela não sabe relaxar, ela não sabe acessar esse sistema nervoso parasimpático. Ela vai falar que a meditação não é para ela porque ela é muito agitada. Entendi. E a pessoa que ela tá muito inerte, ela tá muito num plano mental, ela não tem movimento na vida dela, não tem força de ação, ela pode até conseguir sentar, ficar ali diferente da outra pessoa, porém, ela não vai para a direção certa, porque ela não tem esse poder de concentração, de foco, que tem que gerar essa tensão naquela direção certa. Então, para essa pessoa, a meditação ela pode ser até maléfica, porque ela pode levar a pessoa a certos lugares emocionais, mentais, que vão piorar ainda mais essa situação dela. Quase o quadro patológico, Sim, né? Psicopatológico. Exatamente. Então, a meditação, a gente pode deixar até claro aqui que ela não é recomendada para todos. Certamente, assim, a gente fala, e não é não é para trazer medo para as pessoas, mas a meditação em um determinado momento, quando a pessoa ela tem questões históricas, né, na sua família, com pessoas que têm esquizofrenia ou coisa semelhante, há sempre de fazer uma avaliação. Né? Sim. Até para não dissociar, de não aproximar desse quadro, né, e assim sucessivamente. Porque, querendo ou não, eu não vou dizer que é algo perigoso, mas é algo que você tem que ter uma instrução, principalmente de alguém que já passou por aquele processo ali. Até porque pode acontecer delírios, né? Sim. Também. Né? Tanto que, dentro desses estudos que eu fiz com esse professor... Qual o nome dele, o Renan? Radinath. Radinath. Isso. Ele é daqui do Brasil. Ele é do Brasil, ele é do interior de São Paulo. Hoje ele vive na Índia, né? Mas acontece o seguinte, tem uma coisa chamada Jada Samadhi. Jada Samadhi. Samadhi é a técnica e o estado mais avançado de meditação que existe. Então o praticante ele busca isso, que é o parar da mente. O Jada Samadhi significa falso Samadhi. Então a pessoa que ela está nesse estado, que ela não tem uma instrução, ela não está preparada para fazer a meditação, ela pode cair nesse falso Samadhi. Que é o que? Pode gerar delírios, pode gerar alucinações, ouvir vozes. E quando você tem um mestre, você relata para o mestre o que acontece na sua prática, para ele saber se você está caminhando para o lugar certo e te orientar o que você pode fazer dali para frente. Fazer um norte, né? Lá dentro dessa tradição, se isso acontece, a pessoa fala, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo isso, está tendo essas alucinações, automaticamente o mestre faz o quê? Você vai parar de meditar agora e você vai fazer um serviço braçal, você vai capinar um lote, você vai para uma academia e esquece a meditação. Porque ela vai ser prejudicial para a pessoa e ela vai atrasar ainda mais o processo daquela pessoa de encontro desse lugar que eu te falei, de lucidez, de contentamento, que o yoga busca. Que interessante, assim, né? E é justamente uma das perguntas que eu ia falar. É como se fosse um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio tanto do seu lado mental quanto também do seu lado físico. Né? Sim. Né? Aí essa questão que eu tô te falando, que a gente está falando lá do conforto e do desconforto, o Hatha Yoga, ele significa o equilíbrio das polaridades. Tanto que Ra significa sol e Ta, lua. Então, o Hatha Yoga seria a questão desse equilíbrio dessas polaridades, dessas energias que habitam a gente que a gente está falando aqui agora do sistema nervoso, né? Que ele tem esses dois lados. Seria o balanço ideal disso. Para que você possa não se preocupar com isso e ir para uma camada mais acima existencial. Porque, por exemplo, se você está com dor de dente, a sua atenção está no seu dente. Mas se você não tem dor de dente, você nem está preocupado com a saúde do seu dente. Você não precisa pensar sobre isso. Mas se você está ansioso, está estressado, está agitado,
você vai pensar sobre isso. Ou se você está inerte, ou você está com falta de força de ação, você vai pensar sobre isso. Então aquilo vai ser um obstáculo na sua mente. Você não vai conseguir colocar a sua mente num ponto acima do seu corpo e da sua mente. Então o trabalho primordial ali de uma aula de yoga, dentro das técnicas que eu trabalho com as pessoas ali, é equilibrar esse sistema. Você trazer um equilíbrio para o seu sistema onde você tenha tanto foco quanto relaxamento. Então que você tenha energia e também tenha a capacidade de direcionar essa energia. Então isso é o básico para começar. Interessante. Então dentro de uma aula comercial ali você vai ter acesso a esse tipo de equilíbrio para você adentrar a meditação. Porque sem isso vai ser basicamente impossível. Interessante. Quando a gente fala de yoga, e hoje parece que está muito em voga, né? Essa questão de saúde mental, né? Isso você já esmiuçou com muito esmero agora há pouco, né? Mas quais benefícios mais práticos assim que você pode deixar de forma bem nua e crua, né? Você trouxe coisas muito complexas, assim, com questões bem existencialistas também, né? O que é um conteúdo muito rico. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tem depressão, que entra muito nessa de querer fazer meditação sem uma orientação, ela consegue benefícios sem tantos riscos fazendo a prática do yoga? Eu acho que são casos e casos. Casos e casos. Porque num contexto geral, eu não recomendaria uma pessoa com depressão fazer primordialmente yoga. Eu não recomendaria. Porque a depressão, ao meu ver, ela vai muito no encontro de uma falta de sentido existencial, certo? E numa condição de inércia, como a gente está falando aqui, de busca por esse sentido. Então, eu acho que essa pessoa tem que entrar mais num estado de movimento, de fazer coisas, né? Para depois adentrar em questões mais existenciais, como yoga. É o meu ponto de vista, mas são casos e casos. Para certos tipos de pessoa, com auxílio de outras ferramentas, eu acho que pode ser benéfico. Mas só com yoga, eu acho que teria que ser feito um trabalho assim muito mais profundo, Mais exigente, talvez. muito mais exigente, um acompanhamento individual ao invés de uma aula comercial, a não ser que fosse uma aula comercial todos os dias, entende? Porque o yoga ele tem um poder de ajudar nessa questão da depressão. Por quê? Quando você começa a avançar muito no yoga, você entende que o grande problema do sofrimento emocional, a gente não está falando de sofrimento aqui de estar com fome, com sede, com esse tipo de coisa, né? Você percebe que o grande problema desse tipo de sofrimento, a grande raiz dele, é a identificação com a persona. Porque, por exemplo, a pessoa que ela tem depressão, ela pode estar num contexto, muitas vezes, que ela tem todas as necessidades básicas ali supridas. Ela não precisa se preocupar com isso. Ou ela também tem ali um poder aquisitivo que ela também pode realizar todos os desejos dela. Isso também pode até ocasionar a depressão, né? Muitas vezes. E quando você entende que você não é o que você pensa ser e que você está, às vezes, num contexto tão favorável de vida que não existe sentido para aquele sofrimento. Que você mesmo cria o sentido daquele sofrimento através da matéria-prima do passado e do futuro. Ou seja, você pega o que já passou, coisas que você já fez, pega coisas que não aconteceram
Faz um caldeirão com isso e cria o sentido da sua realidade, da sua vida, da sua identidade, das suas crenças, e aquilo vai gerar emoções, sentimentos, que vai gerar estados físicos, que vai ocasionar muitas vezes na depressão. Sendo que o yoga vai falar também o seguinte, que você não é a sua personalidade. A sua personalidade, se você for pegar num contexto temporal, ela nem existe. Existem vários fragmentos da sua personalidade, vários papéis que eles vão se moldando, que eles vão se construindo, se destruindo com o tempo. Então não é algo que você possa falar assim, não, eu sou isso. Então a gente pode falar aí até a questão do apego e do desapego também, em determinado trajeto, né? A gente fala muito de questões traumáticas na clínica, psicológica, psicanalítica, né? De uma situação que causou um furo, né, na sua existência, e que muitas vezes as pessoas elas ficam presas ali e vivem fazendo um looping em cima dessa condição, né? Desse evento, dessa imagem traumática, que ele traz diversas afetações, sentimentos, emoções negativas, né? Inibições, né? Resistências. E quando você fala isso, eu lembro muito de um determinadas situações na clínica, né? E claro, até que ponto a gente se apega a esses sofrimentos, né? E isso influencia muito na nossa personalidade, a ponto da gente se tornar uma pessoa imutável durante um tempo, né? Imutável não no sentido Sim, eu extremo entendi. da palavra, mas Você acaba alimentando fissurado, fixo ali, né? e você acaba alimentando aquilo, né? Pelo que eu entendi que você falou. E você acaba reconstruindo toda aquela narrativa todos os dias. Sim, é um looping. O que vai criando cada vez mais força e vai cada vez criando mais casca, né? Em volta daquilo. O que se torna cada vez mais difícil, às vezes, desencilhar, porque você arquitetou toda uma... Exato. Construiu um castelo ilusório em cima daquela condição. Então, uma grande também sacada que seria interessante, dentro dessas questões, juntamente com a meditação, que a questão, eu acredito que, por exemplo, cada pessoa que passa por um evento traumático, ela não quer continuar reconstruindo aquilo dia após dia, aquele sofrimento. A pessoa acorda de manhã e fala, eu vou sofrer. Então eu acredito que ela não sabe também lidar com aquele fator que está arraigado na personalidade dela e não tem como tirar. Não tem como tirar, tá ali. Então vamos dizer assim, que uma pessoa ela pegue e se dedique à prática do yoga, ao estudo do Jnana Yoga, que é essa questão mais filosófica, para você conseguir ter mais profundidade na sua meditação. Qual a tradução do Jnana Yoga? Seria o yoga do autoconhecimento. Yoga do autoconhecimento. Que é a parte filosófica mesmo. Filosófica. Vamos dizer assim, que é seria uma bússola para onde você tem que ir. Então, através dessa prática, a pessoa ela comece a se entender como algo que a gente chama de consciência, que está além do corpo e da mente e da personalidade. Ok, ela não vai poder destruir aquele trauma, talvez. Talvez ela consiga destruir aquilo. É provável também, através da prática. Tanto que o patrono do yoga é o Shiva. E o Shiva é o deus da destruição. Por isso que a meditação ela é tão difícil. Porque a meditação ela destrói o senso de eu que você tem. Por isso é tão desconfortável, doloroso você permanecer em silêncio. Porque você afirma a si mesmo através da ação. Por exemplo, se você parar de atender como psicólogo hoje, você não vai ter forças para se afirmar como psicólogo. Então você para de alimentar aquela parte da sua personalidade. Então, a pessoa que ela tem um trauma, que tá arraigado ali, pode ser que através da meditação e do entendimento do Jnana Yoga, ela consiga destruir isso. Ela se torne uma força maior do que isso.
Mas pode ser que aquilo vai permanecer ali o resto da vida. Mas ela vai entender como aquilo impacta a vida dela. E com o passar dos anos, dos dias, ela vai aprender a reagir e a lidar melhor com aquilo, porque ela vai entender qual o impacto daquilo na vida dela. Ela vai talvez entender em que momentos, em que minutos, em que segundos do dia dela ela reconstrói aquilo. E depois ela transforma aquilo em sentimentos, em emoções e em realidade de novo, sendo que aquilo já não existe mais. É só um fragmento que ajudou a moldar a personalidade dela. Só que a personalidade ela é quase completamente moldável. Só que quanto mais velho a gente vai ficando, mais aquilo vai se tornando sólido. Então pode chegar em algum momento, ou pode ser um evento tão traumático, que aquilo pode ser que não seja passível de destruição. Só que como no yoga a gente entende que a realidade ela é dual, que a gente não tem como separar uma coisa da outra, por exemplo, prazer e dor não são coisas que estão separadas. Corpo e mente não são coisas que estão separadas. São só dois pontos de uma mesma linha. Então eu acredito também que em muitos casos o trauma ele pode ser não só algo doloroso, mas ele pode ser dali pode vir também alguma virtude da pessoa, pode surgir daquela dor. Porque aquilo pode gerar um incômodo tão grande que talvez a pessoa, por não saber lidar, ela transforma aquilo num incômodo maior ainda. Ou ela pode transformar aquele incômodo como um precursor para ela se tornar um ser humano melhor. Porque, vamos pegar aqui, academia. Óbvio que são comparações esdrúxulas aí que a gente está fazendo. Mas para você crescer um músculo, você sente dor. Como é? No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Ou para você adquirir conhecimento, você gasta tempo lendo, estudando ali, é ruim de fazer. Tem que sustentar ali a prática do estudo. Só que aquilo gera um prazer depois. Então acho que o trauma também ele pode entrar nisso, né? Tanto que tem muitas histórias de, por exemplo, pessoas que passaram por traumas que hoje ajudam pessoas que já passaram por mesmos traumas. Então aquilo, de certa forma, se torna algo positivo. A gente na psicologia, de uma maneira geral, entende, né? Até Platão recorre também a um argumento semelhante, que a angústia e o sofrimento, eles são mestres. Eles não ensinam o caminho. Mas cabe ao discípulo escolher ficar ou escolher outro caminho. Ficar no sofrimento, sendo afetado por várias sensações, sentimentos, ou escolhe começar um caminho do qual é possível viver diferente, compreender aquilo, né? Não sei se seria desapegar daquilo que aconteceu, mas ter aquilo como objeto de lembrança para aquilo que você está construindo, né? Como, por exemplo, pessoas que passaram pela depressão, tiveram uma base, tiveram o sofrimento como uma base e começaram a cuidar-se mais, tentar entender melhor as suas existências, seja por uma prática analítica, seja por uma prática de yoga, seja por uma prática de autoobservação, de uma atividade física, de nutricionismo, né? E todas as outras questões que estão em paralelo, para nunca mais voltar àquela condição inicial. Sim. Elas aprendem a lidar melhor, né? Porque muitas vezes a grande questão não é nem o trauma, não é nem a questão interna da pessoa. É o não saber lidar que gera ações nocivas para a pessoa. Então aquilo é só a raiz. E por não saber lidar, você só quer que aquilo não exista. Sendo que talvez aquilo não vai deixar de existir. Então você só quer tapar aquilo de alguma forma e muitas vezes você vai recorrer a alguma outra dor que vai tapar aquela dor que ao mesmo tempo que vai ser nocivo, vai gerar outro sofrimento em cima daquela raiz,
Mas ao mesmo tempo vai ser prazeroso porque você não vai precisar lidar com aquela dor que está ali no fundo. Uhum. Então é o que a gente acabou de falar, a dor e o prazer, eles se misturam, eles não Uhum. se separam. Uhum. Então acho que a grande questão do yoga ligada a essas questões traumáticas, existenciais, é você ter uma pessoa que te oriente, pessoa capacitada, para você saber se você pode, você tem aptidão, você tem, já está num certo grau que você vai conseguir olhar para aquilo. Porque a prática da meditação, a prática do yoga, vai fazer você olhar para aquilo. E nem sempre a pessoa está preparada para olhar para aquela dor dela. Você que é analista, você sabe que você não pode entregar a verdade para a pessoa muitas vezes de cara. Você tem que fazer que ela encontre aquilo, ela descubra aquilo, porque às vezes até encontrar a verdade assim muito de choque pode levar a uma negação maior ainda daquilo. Primeiro a gente tem que preparar o terreno, né? Quando a gente fala de análise, é o sujeito que faz sua própria análise, né? Uma outra ótica, a psicologia, ela trabalha de fato de dar subsídios ao sujeito para ele poder atravessar aquela dimensão de sofrimento, atravessar aquela dimensão de dor. Mas o sujeito, enquanto analisando, né, dentro dos preceitos psicanalíticos, ele mesmo encontra o caminho, né? Que ele mesmo se faz análise, porque nós, analistas, somos um mero objeto. Sim. Né? Porque se você pegar, por exemplo, um dos maiores castigos que se dá para alguém que está preso é colocar a pessoa numa solitária. Sim. Uhum. E é um processo extremamente traumático, porque a pessoa já está com várias questões e ela vai ser obrigada, vai ser forçada a olhar para aquilo tudo. Ou aquilo pode levar ela a um estado de redenção, que ela pode entender aquilo tudo, ou ela pode afundar e muito, mas muito mais a pessoa. E a meditação, ela é um processo de auto-isolamento. Por isso é difícil também a meditação, porque ela é um processo de auto-isolamento. É pela sua própria vontade que você faz. Então, muitas vezes se você não tiver um emocional preparado e você quiser forçar a avançar, sendo que as suas emoções, a sua mente está falando para você recuar, para você não ir, pode não dar certo, pode dar ruim. Então, por isso é importante também a questão da meditação, o acompanhamento profissional também, de uma pessoa mais experiente. Isso é muito bom, né? Independente de qual abordagem que seja. Né? Não é uma brincadeira. Isso a gente está falando também de uma questão mais aprofundada da meditação, a gente não está falando de meditação guiada, uma meditação comercial de um estúdio de yoga, porque ali o impacto é muito pequeno. Aquilo ali vai gerar muito mais uma questão de relaxamento, como eu te falei, de ativação de um sistema nervoso parasimpático, que dá aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, de desligamento, do que propriamente dito uma questão de profundidade no inconsciente, de percepção sobre si mesmo, de crenças, sentimentos, personalidade. Isso é quando você tem uma prática mais aprofundada. Entendeu? Então, para quem deseja começar yoga, qual seria o primeiro passo? Fazer uma aula. Buscar um profissional instruído e fazer uma aula. O impacto não vai ser imediato, mas talvez a admiração seja. Né? Eu discordo, eu acho que o impacto do yoga ele é muito imediato. Muito imediato. É muito imediato porque grande parte das pessoas que procuram uma aula comercial, elas ou procuram porque elas estão inertes, né? Elas precisam fazer algum tipo de movimento, dar uma movimentação para a energia delas, para que a energia não fique tão estagnada na mente. Então ela dá um direcionamento para essa energia e o Hatha Yoga, como ele trabalha a questão física também, acaba trazendo essa coisa da energia física também de equilíbrio. Sendo liberada essa energia que precisa ser gasta. Isso. Né? E isso é quase automático. Você fez a aula, acabou a aula, você sentiu o bem-estar que a aula proporciona. E para uma pessoa agitada,
que ela já faz várias atividades e muitas vezes ela procura o yoga como mais uma fonte de preenchimento, de rotina, ela vai também ter uma sensação de relaxamento, de desprendimento, de ficar mais leve automaticamente no final da aula. Uhum. É quase automático. Não tem muito um tempo de maturação para você sentir esse benefício mais ali superficial da coisa. É feio e sentiu. A gente já está se encaminhando para o final, né? E talvez mais uma última pergunta. Está sendo muito interessante aqui. Ficaria mais umas 5 horas. São ensinamentos muito profundos que a gente não costuma ouvir em qualquer lugar, né? Então, assim, aproveitar quanto a gente pode. Então, assim, dentro do yoga, né, o que você pode considerar de mais importante que você poderia estar compartilhando com o pessoal que está escutando, está ouvindo, está aprendendo, está se instruindo? Acho que o mais importante seria que você não é o que você pensa que você é e que tudo passa. Como dizem, né? A mente mente. Acho que é isso. Que bom, o Renan. Muito obrigado. Então, como que os nossos ouvintes podem encontrar mais informações sobre os seus cursos, sobre os seus livros, né? Sobre como fazer uma aula com você? Eu acesso direto comigo pelo meu Instagram, né? renan.prata. Uhum. Lá tem muito conteúdo lá sobre yoga para quem está começando, quem quer entender sobre o assunto, quer entender a profundidade da coisa, ver que não é só alongamento, flexibilidade. E lá você tem acesso a alguns dos meus livros e tem um acesso direto comigo lá pelo meu WhatsApp também. Pode falar direto comigo. Você falou que dá aula online também, né? Dou aula particulares online, que eu faço essas orientações individualizadas, né? Mais profundas. E aulas aqui no estúdio em Guarapari, segunda e quarta, 7 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, 7h15 da noite. Você falou que é um professor, né? Você não se considera mestre, mas você também dá orientação para quem já é professor de yoga? Se for um professor iniciante, sim. Uhum. Com relação a outros professores, não. Não pode? Depende do grau de entendimento do professor. Se ele estiver num grau mais baixo que o meu, eu posso orientar. Assim como a questão dos meus alunos, né? Eles são meus alunos porque eu sei mais que eles. Uhum. Não é questão nem de modéstia, é a realidade. Você ensina porque você sabe mais. Uhum. Então, se tem algum professor que sabe menos, eu também posso orientar. Porque no final também ele é um praticante. E no yoga, principalmente nessas aulas comerciais e também numa orientação direta, tem uma coisa que você adquire com a meditação, que é uma coisa chamada Sarvajnambidya, que significa semente da onisciência. Quando você medita muito, acumula esse silêncio, você vai desabrochando essa semente dessa coisa imutável, desse silêncio, que as pessoas chamam de Deus. Você vai desabrochando isso dentro de você. Uhum. Então essa semente ela vai se abrindo, ela vai florescendo ali dentro de você. E ali está todo o conhecimento. Então o conhecimento ele não é intelectual, ele é vivencial. Então no momento que eu dou uma aula, no momento que eu vou orientar um professor, eu recorro a essa semente, tento traduzi-la e encaminhar os alunos através das técnicas para que eles possam desabrochar essa semente também que existe dentro deles. Então, se vai ser com o professor ou com o aluno, você consegue, através da sua observação, o outro vai funcionar como um espelho, né?
que você já passou por aquele processo, então você sabe onde o outro está ali. Então ali você vai também fazer um mergulho dentro de si, para incorporar mais aquela energia. Você vai se introspectar e perceber como eu posso aflorar isso no outro também. Então, o conhecimento de um mestre, de um professor, ele parte sempre dali. Eu quero levar as pessoas ali, dentro daquele lugar, dentro delas. Aí, a grande sacada de quem é professor, de quem é um mestre, é saber encontrar caminhos para que isso aconteça. Pô, que bacana, Renan. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso pequeno recinto, nosso pequeno ambiente. Então é isso, pessoal. Mais uma entrevista aí com o nosso caríssimo Renan, né? Espero que as contribuições e informações deles possam modificar e trazer muitas instruções para vocês. E então estamos aí na próxima vez que nos encontrarmos, trazer mais outros convidados para a gente poder estar elaborando mais e mais informações e assim, aos poucos, transformar esse mundo, né? A ideia é iluminar, né? Isso. Então, com um mundo mais iluminado, a gente tem menos ignorância, né? Exato. Obrigado, Renan. Valeu, pessoal. É isso. Ficou bom, hein, cara? Tomara que tenha gravado, né? Porra, 50